Existe um conselho sobre encontros que se repete tanto que deixou de ser questionado. Não persiga ninguém. Deixe que venham até você. Dizem isso coaches, gurus, livros e milhares de vídeos motivacionais. Soa elegante, soa poderoso, soa como uma verdade universal. Mas o que quase ninguém se atreve a dizer é isto. Esse conselho só funciona para um grupo muito específico de pessoas. Para o resto, pode se tornar uma armadilha silenciosa que leva à solidão. Imagine alguém que decide seguir essa regra ao pé da letra. Para de escrever primeiro, para de propor planos, para de demonstrar interesse. Espera. Observa. Confia que o outro dará o passo. Os dias passam, depois as semanas, depois os meses. Nada acontece. Não há mensagens, não há convites, não há oportunidades. E então aparece a dúvida. Estou fazendo algo errado ou simplesmente não valho o suficiente? Aqui começa o verdadeiro problema. Esse conselho é apresentado como uma demonstração de autoestima, de dignidade, de conhecer seu valor. Mas conhecer seu valor não significa ignorar a realidade. Para muitas pessoas, não perseguir não é uma estratégia de poder, é uma renúncia. É como se recusar a procurar emprego esperando que uma empresa te ligue sem nunca ter enviado um currículo. A verdade incômoda é que nem todos partimos do mesmo ponto. Há quem receba atenção sem esforço, e há quem só exista no radar dos outros quando toma a iniciativa. Aplicar a mesma regra a todos, sem contexto, sem nuances, cria frustração e ressentimento. E ainda assim, milhões a seguem esperando resultados diferentes. Este é o início de uma confusão profunda entre desejo e realidade. Entre o que gostaríamos que funcionasse e o que realmente funciona. E para entender por que alguns homens ignoram completamente essa regra, enquanto outros ficam presos por ela, primeiro é preciso falar de poder, de atratividade e do jogo invisível que se esconde por trás de cada interação. Para entender por que perseguir muda completamente uma dinâmica, é preciso falar de poder. Não do poder exagerado que se mostra nas redes sociais, mas do poder silencioso que surge quando duas pessoas interagem e uma delas precisa mais do outro. Em qualquer negociação, quem mais precisa do acordo sempre está em desvantagem. Nos encontros, ocorre exatamente o mesmo, embora muitos tenham dificuldade em aceitar. Quando uma pessoa persegue constantemente, envia uma mensagem muito clara, mesmo sem dizer uma única palavra. Está comunicando que seu interesse é maior, que sua necessidade é mais alta e que sua capacidade de ir embora é limitada. No momento em que essa mensagem é percebida, o equilíbrio se quebra. O outro, consciente ou inconscientemente, passa a controlar o ritmo, as decisões e as condições do relacionamento. Este fenômeno não tem nada de romântico. É puramente estratégico. A pessoa que pode se levantar da mesa a qualquer momento é quem dita as regras. Em contrapartida, quem teme perder a oportunidade aceita migalhas, tolera desinteresse e justifica atitudes que normalmente não aceitaria. Não porque seja fraco, mas porque quer que funcione. Por isso, uma vez que o papel de perseguidor fica estabelecido, quase nunca se inverte. O poder não costuma retornar por si só. Quem aprendeu que sempre pode receber atenção sem esforço, não tem nenhum incentivo para mudar seu comportamento. E quem persegue, quanto mais o faz, mais reforça sua própria posição de inferioridade dentro dessa dinâmica. Aqui é onde muitos cometem um erro fatal. Confundem iniciativa com desespero e passividade com valor. Iniciar uma interação não é o problema. O problema é fazê-lo a partir de uma posição onde não há alternativas, onde todo o peso emocional recai sobre uma única pessoa. Quando isso acontece, o resultado é previsível: desgaste, frustração e rejeição. Compreender esta lógica é essencial para entender por que alguns homens podem se dar ao luxo de não perseguir e outros, ao fazê-lo, simplesmente desaparecem do jogo. Aqui é onde a teoria bate de frente com a realidade.
Muitos homens comuns leem conselhos sobre não perseguir e conhecer seu valor, e decidem aplicá-los como se fossem uma lei universal. Param de escrever primeiro, param de propor encontros e adotam uma atitude passiva esperando que algo aconteça. O problema é que, para eles, não acontece absolutamente nada. Zero mensagens, zero interesse, zero oportunidades. Estes homens estão seguindo conselhos desenhados para pessoas que já têm opções, mas eles não as têm. É como se um trabalhador com salário mínimo tentasse negociar como um CEO. A estratégia não é ruim em si mesma, simplesmente não corresponde à sua posição real. E quando a estratégia não coincide com a realidade, o resultado é o fracasso. Enquanto esperam que alguém os escolha, outros homens que tomam a iniciativa estão ocupando esse espaço. Não porque sejam moralmente melhores ou mais merecedores, mas porque estão presentes. No mundo real, a visibilidade importa. O silêncio raramente é interpretado como mistério. Na maioria das vezes, é interpretado como ausência. Com o passar do tempo, essa espera se transforma em frustração. Começam a se perguntar por que ninguém os persegue, por que ninguém demonstra interesse. Alguns concluem que o problema é o sistema, outros culpam as mulheres, e outros se refugiam na ideia de que estar sozinho é uma escolha. Mas no fundo, muitos sabem que não é uma escolha, é uma consequência. O conselho de não perseguir não destrói esses homens de imediato. Faz isso lentamente. Mantém-nos imóveis enquanto o tempo passa. E quanto mais tempo permanecem fora do jogo, mais difícil se torna voltar. Esta é a armadilha silenciosa que poucos se atrevem a apontar, mas que explica por que tantos homens que seguem as regras corretas terminam completamente sozinhos. A diferença entre a fantasia e a realidade nos encontros é enorme. E o ponto onde ambas colidem se chama mercado. Não é uma palavra romântica, mas descreve com precisão como funciona a atração. Seu valor não é determinado por suas afirmações positivas, nem pelo que você acredita merecer, nem pelo que seus amigos dizem para você se sentir melhor. Ele é determinado pela resposta que você recebe do mundo real. A atração não se baseia apenas no aspecto físico, embora este influencie muito mais do que as pessoas querem admitir. É um conjunto de fatores que se combinam: aparência, status, estabilidade econômica, carisma, habilidades sociais e validação social. Quando alguém pontua alto em várias dessas áreas, as pessoas se sentem atraídas por ele de forma natural. Quando não, a atração não surge por mágica. Há um teste brutalmente honesto que quase ninguém quer fazer. Se amanhã você parasse de iniciar qualquer interação romântica, continuaria tendo encontros. Alguém te escreveria, te convidaria, ou demonstraria interesse sem que você fizesse nada. Se a resposta for não, então a realidade é clara. Você não está em uma posição onde pode se dar ao luxo de ser passivo. Aqui é onde o autoengano se torna perigoso. Muitas pessoas querem acreditar que são mais atraentes do que realmente são. Querem acreditar que merecem ser perseguidas. Mas o desejo não muda os fatos. O mercado não responde ao que você pensa de si mesmo. Ele responde ao que você oferece aqui e agora. Ignorar esta mensagem não faz com que ela desapareça. Só faz com que o golpe seja mais forte quando finalmente chegar. Porque enquanto alguém espera ser escolhido sem selo, o tempo continua avançando e as oportunidades perdidas não voltam. Para que essa ideia deixe de parecer abstrata, basta observar um caso real. Um homem comum, aparência decente, talvez uma nota 6 de 10 segundo os padrões comuns. Não era feio, não era invisível, mas também não se destacava. Um dia decidiu que estava cansado de perseguir. Tinha lido que homens de alto valor não fazem isso, então concluiu que ele também não deveria fazer. Parou de escrever primeiro, parou de convidar para sair, parou de demonstrar interesse, convenceu-se de que estava demonstrando autoestima. Nos primeiros meses nada aconteceu, mas ele interpretou isso como um teste de paciência. Depois de um ano, a situação continuava igual.
Aos 3 anos, não tinha tido nenhum único encontro. Nenhum. Não porque rejeitasse oportunidades, mas porque elas nunca surgiram. Não era um homem de alto valor que tinha parado de perseguir. Era simplesmente um homem comum que se tornou invisível ao parar de se movimentar. Sua decisão não elevou sua atratividade, apenas eliminou suas poucas chances. E ainda assim, continuava acreditando que estava mantendo seus padrões. Este tipo de história se repete mais do que as pessoas imaginam. O problema não é aspirar a mais, mas fingir uma posição que não foi conquistada. Decidir que você é o prêmio não te transforma em um. O mercado não reconhece intenções, apenas resultados. Enquanto alguns usam este conselho como uma ferramenta temporária dentro de uma estratégia real de melhora, outros o usam como uma desculpa para não enfrentar uma verdade incômoda. E o preço dessa ilusão costuma ser pago em anos de solidão. A melhora pessoal funciona sim, mas há um detalhe que quase ninguém quer aceitar. Ela funciona apenas para quem está disposto a pagar o preço real. Não o preço simbólico de frases motivacionais ou intenções vagas, mas anos de esforço constante. A maioria subestima brutalmente o que significa se tornar mais atraente no mundo real. Ir à academia uma semana não muda nada. Um mês também não. Falamos de 2 anos de treino disciplinado, de transformar o corpo até que seja evidente mesmo com roupa. Não basta estar bem, tem que ser notável. A mesma lógica se aplica à imagem pessoal. Trocar uma camiseta não é uma mudança. Construir um estilo coerente, cuidar da aparência, da postura, dos detalhes, exige tempo e atenção contínua. Depois vem a carreira, o dinheiro, a estabilidade. Não se trata de ser milionário, mas sim de mostrar direção, ambição e progresso. Ter um emprego qualquer não gera atração por si só. Construir algo, avançar, assumir responsabilidades, isso sim gera. E a isso somam-se as habilidades sociais, talvez o fator mais ignorado. Saber conversar, ouvir, gerar emoções, ler o ambiente. Nada disso surge de forma espontânea. O problema é que a maioria quer o resultado sem passar pelo processo. Querem parar de perseguir antes de terem se tornado desejáveis. Confundem a ordem dos passos. Primeiro é preciso construir valor, depois pode vir a passividade. Fazer o contrário só leva à frustração. Por isso, embora a melhora pessoal seja uma estratégia real e eficaz, também é uma que poucos estão dispostos a sustentar. E enquanto isso, a vida não para esperando que alguém esteja pronto. Mesmo depois de anos de melhora pessoal, há uma verdade que continua sendo difícil de aceitar. Melhorar não garante que você deixe de ter que tomar a iniciativa. Pode aumentar suas chances, pode mudar sua posição, mas não transforma alguém automaticamente em uma exceção. Apenas uma porcentagem muito reduzida atinge um nível de atratividade tão alto que a busca deixa de ser necessária. A menos que você esteja entre esse pequeno grupo, continuará competindo com outros homens que também estão em forma, que também têm estabilidade e que também sabem se comunicar. A régua não fica parada. O que fazia alguém se destacar há uma década, hoje é apenas a média. A competição aumenta e as expectativas se ajustam com ela. Aqui é onde muitos se desiludem. Acreditavam que, após melhorar, o mundo mudaria de repente e as oportunidades chegariam sozinhas. Mas a realidade é mais cheia de nuances. A diferença não é que você deixa de iniciar, mas que sua taxa de sucesso melhora. Onde antes havia rejeição constante, agora há respostas. Onde antes havia indiferença, agora há interesse. Isso já é uma vitória significativa. Para a maioria, perseguir continua sendo necessário, mas deixa de ser desesperado. Torna-se estratégico. Há mais margem para escolher, mais sinais positivos, menos desgaste emocional. O problema aparece quando alguém melhora um pouco e assume que já chegou ao topo. Essa falsa sensação de superioridade costuma destruir o que foi construído. Entender que a iniciativa não desaparece
mas sim se torna mais eficaz, é fundamental para não cair novamente na frustração. Porque a verdadeira mudança não é deixar de agir, mas agir a partir de uma posição mais sólida. O poder na atração não pertence a um gênero específico. Pertence a quem é mais desejado. Esta é uma das verdades mais negligenciadas, porque quebra muitos discursos confortáveis. Não se trata de homens contra mulheres, trata-se de atratividade relativa. Quem tem mais opções controla a dinâmica. Uma pessoa pouco atraente que espera ser perseguida pode esperar indefinidamente, não importa o gênero. Por outro lado, alguém altamente atraente raramente precisa se esforçar para chamar a má atenção. Os olhares chegam sozinhos, as conversas começam sem motivo aparente, as oportunidades surgem nos lugares mais cotidianos. Existem homens que nunca tiveram que perseguir ninguém, não porque sigam uma filosofia especial, mas porque sua realidade é diferente. Sua presença gera interesse imediato. Não precisam de aplicativos, não precisam de estratégias, não precisam de regras. As pessoas encontram desculpas para se aproximar, para iniciar contato, para se manterem por perto. Não é mágica, é demanda. Comparar essa experiência com a de um homem comum é como comparar dois mundos diferentes. O homem comum pode passar semanas sem receber um único sinal claro de interesse. Se parar de tomar a iniciativa, sua vida social se apaga, não porque o sistema seja injusto, mas porque é assim que funciona a distribuição do desejo. É entender que a atratividade cria poder e que esse poder flui para quem é mais desejado. Permite abandonar muitas ilusões, não para se resignar, mas para agir com maior clareza e menos enganos. A atratividade não é estática. Ela muda com o tempo, com as decisões e com as fases da vida. No entanto, muitas pessoas continuam utilizando estratégias que funcionaram no passado, sem perceber que sua posição no mercado não é mais a mesma. E aí, começa o conflito. Uma mulher muito jovem pode ter uma abundância de opções sem mexer um dedo. Um homem jovem, por outro lado, costuma ter que se esforçar muito mais. Anos depois, a situação pode se inverter. Um homem que construiu estabilidade, confiança e recursos pode começar a receber uma atenção que antes não existia. Enquanto isso, alguém que viveu apenas de sua atratividade precoce pode descobrir que esse privilégio desapareceu. A história se repete repetidamente. O cara popular que nunca teve que trabalhar em si mesmo se vê perdido quando deixa de ser o centro das atenções. O cara silencioso que investiu anos em melhorar surge de repente como uma opção sólida. Mas muitos não atualizam sua estratégia. Continuam agindo como se nada tivesse mudado. O problema não é a mudança, é a resistência em aceitá-la. Usar táticas antigas em uma realidade nova leva à confusão e à rejeição. A passividade que funcionava aos 20 pode ser um erro grave aos 40. A agressividade que funcionava na juventude pode parecer ridícula mais tarde. A atratividade se move, o poder se desloca e quem não se adapta fica fora do jogo sem entender o porquê. Reconhecer esse movimento é essencial para não ficar preso em uma versão do passado que não existe mais. Quando alguém atinge um certo nível de atratividade, surge um tipo de poder que muitos não sabem manejar. Ter opções não significa saber usá-las bem. Na verdade, a atratividade sem responsabilidade costuma se tornar uma fonte de problemas, tanto para quem a possui, quanto para quem está ao redor. Algumas pessoas, ao receberem atenção pela primeira vez, começam a jogar com ela. Prolongam situações desnecessariamente, geram expectativas falsas, desaparecem sem explicação. Confundem o fato de serem desejadas com o direito de tratar os outros sem consideração. No curto prazo, pode parecer que nada acontece, mas o mercado não esquece. O poder mal utilizado sempre se corrige. As pessoas conversam, as reputações se formam e as oportunidades se fecham. Aquela pessoa ignorada hoje pode ser fundamental amanhã.
E quem hoje se sente intocável pode descobrir que sua influência evaporou. A atratividade não é um cheque em branco. Ter poder em uma dinâmica implica liderança. Significa estabelecer limites, ser claro, assumir o impacto das próprias decisões. Não se trata de controlar, mas de guiar. Quando alguém tem a capacidade de afetar emocionalmente os outros, tem também a responsabilidade de fazê-lo com cuidado. Muitos desejam ser perseguidos sem entender o peso que isso traz. Querem a validação sem o fardo. Mas essa combinação não existe. A atratividade real exige maturidade. Sem ela, o mesmo poder que abre portas acaba por fechá-las. Uma das ilusões mais prejudiciais no mundo dos encontros é a percepção distorcida do próprio valor. Muitos homens se olham no espelho e se veem muito acima do que o mercado realmente confirma. Não porque sejam pessoas ruins, mas porque confundem potencial com resultados. Acreditam que merecem opções que nunca tiveram e padrões que nunca conseguiram sustentar. Esse auto-engano mantém muitos presos durante anos. Rejeitam oportunidades reais, esperando algo melhor que nunca chega. Não porque esse algo melhor não exista, mas porque não é acessível a partir de sua posição atual. E em vez de ajustar a estratégia ou trabalhar para mudar essa posição, preferem chamar isso de dignidade ou princípios. Há exemplos claros disso. Homens comuns que só aceitam pessoas extremamente atraentes enquanto passam anos sem um único relacionamento. Dizem que estão mantendo padrões, quando na verdade estão mantendo uma fantasia. Enquanto isso, outros homens com o mesmo ponto de partida aceitam sua realidade, agem dentro dela e constroem relacionamentos estáveis e satisfatórios. A diferença não é sorte nem moralidade, é clareza. Entender onde você está evita decisões que sabotam sua própria vida. O problema não é aspirar a mais. O problema é ignorar o presente enquanto se vive esperando um futuro que não está sendo construído. No final, tudo se resume a uma escolha que não é confortável, mas é honesta. Ou você aceita sua posição atual e age estrategicamente dentro dela, ou decide mudá-la através de um esforço real e sustentado. Ambas as opções são válidas. A única coisa que não funciona é negar a realidade enquanto se espera que a realidade se adapte aos seus desejos. O mundo dos encontros não é justo nem injusto, simplesmente funciona segundo a lógica do valor. Quem oferece mais, recebe mais. Quem não oferece o suficiente deve compensar com ação, iniciativa e constância. Reclamar, irritar-se ou refugiar-se em regras universais não muda essa dinâmica. A compreensão, sim. Os homens que não precisam perseguir não seguem regras diferentes. Vivem em um contexto diferente. Sua experiência é tão diferente que seus conselhos, embora bem intencionados, costumam ser inúteis para a maioria. Aplicá-los sem filtro só gera frustração. A chave não está em copiar comportamentos, mas em entender por que funcionam para uns e não para outros. Se hoje você precisa tomar a iniciativa, não é uma humilhação, é informação. É o mercado mostrando onde você está. Você pode usar essa informação para melhorar, para ajustar expectativas ou para sair do jogo se decidir que não vale a pena. O que você não deveria fazer é viver preso na ilusão de que as coisas deveriam ser diferentes. Agora a pergunta é para você. Onde você se coloca honestamente? Está perseguindo ou sendo perseguido? Sua estratégia coincide com sua realidade atual? Compartilhe sua opinião nos comentários e abra o debate. Porque só quando se fala com honestidade é possível entender o que funciona de verdade e o que não.